Em nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 30. Acho que, como quase todos sabem, nós estamos aqui no segundo mês falando sobre a eternidade. E quando eu dobrei meu coração diante da presença do Senhor para ouvir o que o Senhor queria falar aos nossos corações, um texto dentro desse capítulo, ele foi muito marcante dentro do meu coração. Apesar de esse texto não falar diretamente sobre eternidade, mas ele traz um conceito sobre o que devemos fazer para experimentar essa eternidade. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 11, diz assim, até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante, não está nos céus, para que digas: quem subirá por nós aos céus e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar, para que digas: quem irá além do mar por nós e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? 14. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti, neste dia, a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vós vai possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e a os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzastes o Jordão para ir e possuir. Versículo de número 20. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Finalizando o versículo 20. Para que possas amar ao Senhor teu Deus e que possas obedecer à sua voz e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias. Aleluia. Te louvamos mais uma vez, amado Senhor. Te rendemos graças, Senhor amado, em nome de Jesus, porque é a tua palavra que mais uma vez está sendo exposta. Palavra essa, Senhor amado, em nome de Jesus, que foi escrita, Senhor amado, e vivida por muitos e muitos tempos e alcançou a nossa geração com o mesmo intuito que alcançou aquele povo no dia que ela foi proferida. Espírito Santo, conduz as nossas vidas, aquieta as nossas almas, fala aos nossos corações, alinha o que precisa ser alinhado, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajuda a corrigir o percurso, se assim for necessário. Pai, toma os teus filhos que aqui estão assentados, Senhor amado, em nome de Jesus, e como o Senhor nos ensina, que todo espírito que se levante para roubar a tua palavra neste momento caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que neste momento, nesta noite, haja liberdade para recebermos e
sermos trabalhados através da tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como falei antes de começar a ministrar, na verdade a minha escala era alguns domingos atrás e eu não ministrei porque outra pessoa ministrou no meu lugar, mas eu continuei com o coração quebrantado diante da presença do Senhor, pedindo ao Senhor a oportunidade de, como sempre tenho pedido, de ser instrumento da vontade dEle. Porque quando a gente entende que o nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor, a gente precisa buscar ir ao centro de sua vontade. E todos nós nascemos com um propósito, né? E o meu propósito, entendido há muitos anos, é anunciar o reino de Deus e compartilhar essas verdades que têm mudado a minha vida e muda até o dia de hoje. Inclusive hoje, na minha casa, enquanto eu digitava essa mensagem, eu fui impactado com esta palavra. Apesar de já ter lido várias e várias vezes, mas a palavra do Senhor, ela se renova. E ela vem no momento oportuno onde nós estamos precisando. E eu comecei a meditar sobre este texto. O que eu acho fantástico sobre esse texto é que o servo do Senhor, Moisés, aqui Moisés estava prestes a finalizar a sua jornada neste lado da eternidade, como fala o nosso pastor João Bosco, né? Ele disse que nós estamos vivendo a eternidade já agora, só que enquanto nós estivermos aqui em corpo, nós estamos desfrutando desse lado da eternidade. Quando chegar a nossa senha for chamada, aí a gente vai passar a viver a eternidade do outro lado. Queira você e eu que nós estejamos aptos a passar a eternidade com o Senhor. Queira você e eu que nós estejamos aptos a desfrutar da eternidade diante da presença do Senhor. E aí, o que eu acho fantástico, o que me deixa apaixonado pelas Sagradas Escrituras é que, apesar de tudo aquilo que Deus é, e nós cantamos a sua glória aqui em alguns hinos, apesar de toda essa glória, Deus nos fez com o poder de escolhas. Deus nos fez com o poder de decisão. Deus nos fez com o direito de ir ou ficar, aceitar ou negar. E isso é tão verdade que você e eu só chegamos aqui esta noite porque desejamos estar aqui. Ou, em alguns casos, né, apesar de ser uma realidade, alguns mais isolados, mas outros mais presentes, chegamos aqui essa noite como se fosse o último suspiro, a última oportunidade. Como se nós estivéssemos aqui nesta noite dando a Deus a última oportunidade para que Deus falasse alguma coisa, para segurar as nossas vidas, né? Como se nós, como criaturas, tivéssemos esse direito. Mas, como eu falei, fomos feitos com o direito de escolha. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas pela misericórdia, graça e bondade do Senhor, nós conseguimos chegar aqui essa noite. E o que eu acho fantástico diante de tudo isso é que a palavra do Senhor lida neste exato momento, ela já começa com algo muito prático. Ela começa falando que o Senhor, Ele trouxe um mandamento para o seu povo. Mas o que eu acho fantástico é que, apesar de Deus ser magnífico, dele ser poderoso, dele ser grandioso, apesar de ele ser como os profetas falam, ele habita no alto e santo lugar, mas ele também diz que, apesar de Deus habitar nesse alto e santo lugar, um lugar majestoso, um lugar glorioso, ele também habita no coração do quebrantado e contrito, com o intuito de fazer com que esse coração quebrantado e contrito, ele reviva. Meu amigo Assis, ele trouxe uma palavra de esperança, onde a palavra que ele iniciou foi falando a seguinte expressão: regozijai-vos sempre. Mas como é difícil viver isso na íntegra. Porque como regozijar diante das tribulações, diante das guerras, diante das confusões? Mas a grande questão é que se existe essa ordenança, é porque existe uma possibilidade de nós vivermos mediante a isso. E aí,
o Senhor vem, Ele trouxe, inclusive pode ser tomado como um mandamento, né? E o Senhor vem com esta palavra e diz: eu trago um mandamento para vocês. E essa palavra, ela ecoa até os dias de hoje. E o mandamento, ele diz assim, ó: este mandamento, versículo de número 11, que eu ordeno hoje, não está oculto de ti. O que eu acho mais fantástico, Nicole, quando nós nos debruçamos diante da presença do Senhor, é que Ele permite fazer justamente uma palavra que Ele mesmo fala: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E Ele diz assim, ó: e eu vou me permitir ser achado de vós. O que eu acho mais fantástico é isso. E Ele diz assim: eu trago um mandamento para vocês, mas esse mandamento ele não está oculto. Ele não está escondido. E também ele não está nos céus. Porque se ele estivesse nos céus, nós poderíamos dizer: mas Deus é muito injusto. Como é que eu vou subir nos céus para poder abraçar esse mandamento? E eu acho fantástico que ele traz algo muito extremo, mas ele também traz algo no nível natural. Ele diz assim: esse mandamento não está nos céus para que ninguém diga como eu vou subir aos céus, mas ele também não está no mar. Apesar de que no mar é possível você chegar, você acessar. Mas para muitos, inclusive para mim, que eu detesto água, né? Eu fui para a lua de mel e eu tomei banho lá em Recife, na Praia dos Tubarões. Eu tomei banho acocado, jogando água com areia em cima de mim, porque eu não tenho coragem de adentrar onde os meus pés não conseguem, não me permitem que os meus olhos acessem o fundo. E aí eu tomei banho lá na Praia dos Tubarões, acocado, jogando água com areia para cima. E aí, mesmo estando no mar, para mim seria inacessível. Mas talvez ali para o meu amigo Arlisson, que é pescador, para ele seria uma bênção, né? Porque inclusive no mar, os melhores peixes, as coisas mais preciosas para um pescador estão no fundo do mar. Mas mesmo diante disso, Deus fala assim: não está nos céus para que ninguém coloque o empecilho, mas também não está no mar, que apesar de ser algo natural, também não tem empecilho. E ele diz assim: está perto de ti, está próximo de ti, está ao teu alcance, está dentro de ti. Ele diz assim, ó: mas a palavra está muito próxima de ti. Versículo número 14. Está na tua boca e dentro do teu coração. O que é que ele está dizendo? Apesar de algo do que eu trago ser algo tão precioso, que poderia estar nos céus, poderia estar no mar, mas eu trouxe ao acesso do teu coração. Porque Deus seria injusto se aquilo que Ele tivesse a liberar sobre as nossas vidas fosse algo impossível de ser acessado. E para que isso não fosse impossível de ser acessado, Ele diz assim: está ao teu alcance. Mas sabe o que é que isso traz? Isso traz um peso muito grande, significa. Por quê? Por que um peso? Porque se está ao teu coração, a tua boca, Deus pode muito bem dizer para mim e para você: então por que tu não acessa? Então por que tu não se rende? E falando sobre a eternidade, enquanto eu pensava sobre a eternidade e meditando nesse texto, o Espírito Santo trouxe algo muito, muito, muito perfeito. A eternidade, ela é um presente dado por Deus, mas se não soubermos usufruí-la, ela se torna uma maldição. Sabe por quê? Porque por causa do nosso poder de escolha, nós temos a opção de escolher os céus ou se abraçar com o inferno. Apesar de essa palavra ser pesada, mas a realidade é justamente essa. E enquanto eu estava lá na minha casa, o Espírito Santo me fez lembrar do inferno que eu saí. Por isso que eu digo que é muito atual essa palavra. Literalmente. Eu fui convidado a pregar algumas semanas atrás numa igreja de um pastor amigo nosso. E eu já estava preparado para trazer uma palavra lá. Já tinha lido, estudado, orado. Mas ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor contasse o seu testemunho. E aí não tinha nada a ver com o que eu estava projetado para falar. Mas como foi um pedido particular do próprio pastor, lá eu fui. E aí isso inclusive foi uma bênção para mim, porque me fez refletir muitas coisas de onde o Senhor tem esse poder. De que quando, por causa desse mandamento que está acessível ao coração,
ele gera a oportunidade de que o homem seja transformado. E esse é o lado fantástico do Evangelho, esse é o lado fantástico da presença de Deus, é que apesar daquilo que Deus libera ser grandioso aos nossos corações, mas ele, apesar dessa grandiosidade, ele é acessível. Mas existe um porém diante de tudo isso. Apesar de ser acessível, para acessar, a gente deve querer. E logo eu entendo que a eternidade, apesar de toda a humanidade passa por ela, foi feito um estudo alguns anos atrás que se tivesse todos os seres humanos de Adão até a nossa geração, teria cerca de 42 bilhões de habitantes na Terra. Seria impossível a Terra comportar essa quantidade de pessoas. Mas esses 42 bilhões de pessoas, eles experimentaram a eternidade, eles experimentam a eternidade, seja para o bem ou seja para o mal. E por que parte de um princípio de que essa situação é escolha? Porque nós vemos que tudo aquilo que Deus faz para o homem, como Ele nos criou com o poder de decisão, Ele faz e Ele apresenta, viva quem quiser viver. Por que essa igreja não está lotada como nos últimos anos que nós estávamos vivendo? Está preparado para o choque? Porque nós somos egoístas. E aí, quando foi a última vez que você chamou alguém para vir para a igreja? Sério mesmo. Estamos a 10 dias do final do ano, 355 dias nós vivemos diante desse ano. Quantas pessoas receberam uma mensagem sua? Uma ligação. Um Jesus te ama. Não estou trazendo isso para lhe condenar não, porque eu também estou no mesmo barco. Estou trazendo para poder a gente tentar meditar justamente nessa situação, que Deus concede a nós o direito de fazer ou não fazer, viver ou não viver. Mas também por causa desse direito, nenhum ser humano desses 42 bilhões vão poder chegar para Deus e dizer assim, você foi um Deus injusto, porque você não me deu escolhas. Pelo contrário, nós estaremos diante do Senhor e um dia seremos julgados pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. Seja para sermos galardoados por tudo aquilo que nós semeamos, ou seja, para desfrutar da consequência de tudo aquilo que nós pecamos. Se no frigir dos ovos a eternidade ela trata justamente disso, da consequência das nossas escolhas. Você parar para analisar sobre a eternidade ela nos gera, pelo menos ela precisa nos gerar uma consequência das nossas escolhas, ou o céu ou o inferno. Quando eu era do movimento espírita, eu entendi a eternidade, que o espírito ele precisava estar nascendo e reencarnando para ele evoluir até chegar a um espírito perfeito. Quando eu passei para a Umbanda, na Umbanda não se fala muito de eternidade. Os espíritos que estão vagando lá foram espíritos que estão trabalhando lá, foram espíritos que não foram encarnados, né? Que morreram de algumas formas trágicas e tem toda uma história por trás disso. E eu nunca fui ensinado a pensar sobre a consequência que iria acontecer comigo depois que eu partisse desse lado. Mas quando eu chego no Evangelho, no cristianismo, ele me dá a opção de escolher, de semear, de depositar, de se abraçar. Assim, chegou bem aqui e compartilhou algo comigo que já estava remoendo dentro de mim. Ele disse assim, mais ou menos assim, nesse momento, a vontade que dá na gente é de correr e se lançar para a presença do Senhor, experimentar aquilo que Maria viveu nos pés do Senhor, a melhor parte. Mas no frigir dos ovos, na grande massa das pessoas, neste momento de adoração, nós estamos presos no celular. Estamos presos no que eu vou comer depois, no que eu vou fazer depois, no fantástico, seja lá o que for. Perdemos aquilo que pode ser o divisor de águas das nossas vidas. E aí o Senhor traz esse mandamento e diz, esse mandamento, apesar de ele ser tão precioso, mas ele está disponível para você. Aí, olha o que é que ele fala, que o texto fala.
Ele diz assim, ó, veja, eu coloco diante de ti, amanhã, é assim, por favor, bota o 14, o 15, pronto. Vê, eu coloco diante de ti, é amanhã, ano que vem, ano passado, não é neste dia. A minha tradução fala, eu coloco diante de ti hoje. É trazendo para o homem o entendimento de que a escolha de estar diante da presença do Senhor, ela é diária. É hoje, aí quando eu acordar é amanhã, quando eu acordar é depois da manhã, eu coloco diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Mas o que eu acho mais tremendo diante da presença de Deus é que, apesar de ele apresentar essas duas opções, ele ainda vem sugerir a melhor escolha, porque Deus sabe que não é bom que o homem morra sem antes estar alinhado com ele. O texto de Ezequiel, que eu acho fantástico, eu anotei aqui, mas eu me perdi na citação e eu não vou atrás. Fala que Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio. Deus não tem alegria quando o ímpio morre, pelo contrário. Esse ímpio que morre sem Jesus, ele perdeu a oportunidade de desfrutar da maior alegria da humanidade, que é desfrutar da vida eterna. 33:11, Ezequiel 33:11, por favor, Júlia. É Júlia que está aí? Por favor, Ezequiel 33:11. Enquanto eu bebo aqui um pouco d'água. Obrigado. Ezequiel 33:11 diz assim, ó: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrerás, ó casa de Israel? Então, apesar de Deus não precisar da humanidade, mas ele não se alegra com nenhum que se perca. Não há essa alegria, e por isso o Senhor traz fortes alertas para a gente. E pasmem, igreja, se nós não cuidarmos de nós mesmos, pode ser que a gente entre nesse contexto aqui. Porque a presença de Deus, muitas das vezes, a gente vai perdendo como se colocássemos água nas nossas mãos, vai se esvaindo aos poucos. Porque, de acordo com como estiver o nosso coração, nós passamos a nos acostumar com a ausência da presença de Deus, e isso é a pior desgraça da humanidade. Temos sempre falado com os jovens, e na célula também a gente tem sempre batido. É possível ser o que você quiser ser na face da terra. Engenheiro, eletricista, gari, youtuber, tiktoker, seja lá o que for, músico, pregador, mas seja qualquer coisa que você queira ser, mas seja tudo isso debaixo da orientação do Senhor, e você vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas se você e eu não tivermos cuidado, nós seremos tudo isso. Pode alcançar o cargo máximo da existência da humanidade, mas se nós não tivermos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós perdemos tudo. E note que isso é tão tenso, tão terrível, que é como se entrasse no ouvido e saísse no outro e nada surtisse efeito. Há uma batalha espiritual terrível para que a chama apague-se do nosso coração, mas nós precisamos escolher acordar. Deus fala, eu chamo hoje, eu coloco hoje diante de ti o bem e a vida, o mal e a morte. Aí no versículo 19 ele diz assim, eu coloco diante de ti, eu convoco a terra. Ele traz aqui um testemunho, ele diz assim, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Aí ele diz assim, ó, escolha pois a vida para que você viva. Mas dentro antes do 15, do versículo número 15 até o versículo de número 19, tem um contexto ensinado pelo próprio Deus para aquele povo, que cabe justamente no nosso dia hoje. Onde no versículo de número 17, ele diz assim, ó, mas
Se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, dá ouvido ao quê? Dá ouvido àquilo que o Senhor está apresentando, o bem e o mal. Se o nosso coração quiser se desviar, dando ouvidos, se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra. Eu acho fantástico, sabe o que é? Que apesar de Deus, com toda a sua majestade, Ele se preocupa, Castelo, no seu individual. O que é que alguém com o poder que Deus tem iria se preocupar com uma pessoa que nem eu, pelo amor de Deus? Se nós subíssemos a um nível mais acessível, provavelmente, dependendo de como tivesse o nosso coração, nem com as pessoas a gente queria mais andar. Esses dias eu estava lá na empresa que eu trabalho, conversando com algumas pessoas, e uma pessoa olhou para mim e disse assim: Miguel, eu preferia me dar com uma manada de bichos do que me dar com 2, 3 pessoas. É mais difícil lidar com 2, 3 pessoas do que cuidar de uma manada de bichos. Entre linhas, né, no frigir dos ovos, se nós não tivermos cuidados com aquilo que nós estamos levando ao nosso coração, com o patamar que nós estamos querendo construir, nós não vamos estar nem aí para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus não nos colocou na terra para vivermos uma vida de um lobo solitário. Eu sempre tenho falado isso. O Evangelho não é um convite para você andar à vista de um lobo solitário, mas ele é um convite para você andar em sociedade. Porque antes de eu chegar aqui para pregar, lá da minha casa, eu entrei em contato com o Assis e disse assim: Assis, você pode dirigir o culto hoje? E aí ele foi, me respondeu com algumas horas que estava ocupado, e até ele me disse assim: pastor, já marcou com alguma outra pessoa? Eu disse: não, estou esperando a sua resposta. Ele disse: pois eis-me aqui. Então, ninguém consegue viver uma vida de um lobo solitário. Para que eu chegasse aqui, alguém precisou estar lá na recepção. Precisou estar os ministros de louvores, preparando o ambiente, guerreando, os intercessores estão orando, para que a gente preste um culto de adoração ao Senhor. Alguém chegou mais cedo, ligou o ar-condicionado, preparou o som, preparou o ambiente. Então logo eu entendo, o Evangelho não é um convite para andar sozinho, pelo contrário, é para a gente andar a depender uns dos outros, auxiliar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Mas, se não tivermos esse cuidado de cuidar do nosso coração, nós vamos viver perdidos nas nossas próprias vontades. E olha o que Deus fala para esse povo, Ele diz assim, tomem cuidado para que os seus corações não se desviem. Ei, gente, essa palavra aqui não era para ímpio não, viu? Moisés estava pregando para quem aqui, Assis? Moisés estava trazendo essa palavra para o povo de Deus. No capítulo de número, e note o pior de tudo, eu fiquei chocado quando eu li o capítulo de número 31. Sabe o que acontece no capítulo número 31? Moisés olha para o povo e diz assim, eu já estou com 120 anos. 120 anos. Quantos anos Moisés passou no deserto? Quantos anos o povo de Deus passou no deserto? Pelo menos 40 anos. 40 anos experimentando o poder de Deus de uma forma ativa. Era coluna era coluna de fogo, era nuvem de glória, era o maná caindo do céu, era o poder de Deus ativo naquele meio. Então esse povo tinha tudo para ter um coração apaixonado e não receber uma palavra dessa. Mas ele diz assim, tenham cuidado para que vocês não se desviem. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que ele diz assim, e depois vocês parem de ouvir a minha voz. Quantos de nós não escutamos mais a voz do Senhor, gente? Estou falando isso, mas com pesar no coração. Eu chorei muito.
meditando nessa palavra, porque eu me coloco na posição, e quem é intercessor aqui sabe o que é ser intercessor, é se colocar na posição de, e muito, muito pior, eu me coloco ao espelho para dizer, toma cuidado de ti mesmo, para que tu não se desvie, para que tu não pare de ouvir a voz do Senhor, porque nós, principalmente no momento que nós estamos passando, nós estamos ouvindo muitas vozes, não somos esquizofrênicos, mas estamos ouvindo muitas vozes, estamos emprestando o nosso coração para muitas coisas, estamos dando a atenção a muitas coisas e perdendo sutilmente esse ouvir a voz do Senhor, perdendo sutilmente esse desejo de se curvar diante do Senhor. E tem uma palavra de um homem muito famoso chamado João Calvino, que ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque é justamente a afirmação que Deus faz posterior a essa: tome cuidado para não se desviar, para você não parar de ouvir a minha voz e você ir atrás de outros ídolos. E aí, igreja, às vezes a gente critica os nossos amigos católicos porque eles adoram imagem, mas nós temos os nossos próprios ídolos dentro dos nossos próprios corações. Porque tudo é mais importante do que a presença do Senhor. Tire pela quantidade de cadeiras que está vazia. Estamos construindo, em vez de construir pontes para acessar o coração das pessoas, nós estamos construindo muralhas para que elas não nos firam mais. Isso é consequência de deixar de ouvir a voz do Senhor, porque aquele que está com o coração alinhado com o Senhor, por mais que ele seja ferido, mas ele vai desejar se tratar e ele precisa perdoar, porque se ele não consegue perdoar, se ele retém o perdão que era para ele soltar, a palavra do Senhor fala que a gente inclusive usa isso como um texto de oração: perdoa os meus pecados, como assim eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Ai de mim, Miguel, se Deus perdoasse os meus pecados como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Se a gente não trabalhar o nosso coração no centro da vontade do Senhor, nós vamos estar se esvaindo da presença de Deus. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que nós vamos ter esse momento só como um rito religioso. É só mais um encontro. É só para aquele cara chato não pegar no meu pé. Ou é só para mim não ter que dar satisfação no outro dia. Mas não, gente. Nós chegamos aqui para adorar ao Senhor. Fomos convocados essa noite para adorar ao Senhor, para curvar o nosso coração diante da presença do Senhor. A render ao Senhor uma adoração verdadeira. E eu estava ali justamente ajoelhado e chorando, clamando ao Senhor aquilo que o salmista nos ensina a clamar: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, por favor, vê se há em mim alguma coisa que está desagradando. Senhor, me ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Senhor, me ajuda a alinhar o meu coração, porque eu sei que diante da presença de Deus não existe capa. Diante da presença de Deus não existe máscara. E essas coisas, elas vão nos levar à eternidade. Só que há uma eternidade distante da vontade do Senhor. Só que há uma eternidade desassociada com a graça do Senhor. Quer comprovar isso biblicamente? A palavra do Senhor fala. Deixa eu achar o texto agora. Mateus capítulo 7, versículo de número 20, por favor, Júlia, Glenda ou Nairon. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Passa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por favor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe declararei:
eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Se nós não trabalharmos o nosso coração, esse ambiente que é para ser um ambiente de glória se torna um ambiente de religiosidade, e nós vamos chegar ao nível de que nós vamos viver tudo menos a glória de Deus, menos a presença de Deus. Viveremos tudo, vamos até pregar, vamos até louvar, vamos até dançar, vamos até interceder, vamos até curar, expulsar demônios, mas nós não vamos ouvir do Senhor: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Esse é o pior desespero da minha alma quando eu paro para meditar sobre isso. Mas de contrapartida, quando eu paro para meditar sobre isso, eu começo a ver aquilo que o versículo de número 20 falou: pelos frutos vocês vão ser conhecidos. E eu começo a glorificar o Senhor, porque um moleque de 19 anos, suicida, alcoólatra e macumbeiro, teve a oportunidade de conhecer a verdade, e verdade essa que tem transformado a sua vida de dia após dia. Essa é a graça do Senhor que está sendo estendida sobre as nossas vidas. Mas para chegar onde nós estamos chegando, nós precisamos escolher chegar onde nós estamos chegando. Essa palavra, ela não vai ser lida sozinha. Nem se nós colocarmos para ouvi-la, ela não vai tocar sozinha. Eu trabalho na rua e de vez em quando, se eu não estiver ouvindo algum podcast, eu boto a palavra do Senhor para me ouvir. Mas até para colocar a palavra do Senhor para ouvir é uma questão de escolha. Escolha, pois, tocar lá no aplicativo da própria Bíblia, que toca, dá para escutar a Bíblia em áudio, ou não escolhe. Mas a consequência para aqueles que estão buscando a presença de Deus, eles estão desfrutando do melhor que Ele tem para viver naquele exato momento. E Deus traz essa alerta para um povo, para dizer: despertem. Estamos a 10 dias do final do ano. O ano ainda não acabou. Tenho falado direto isso, inclusive recentemente, não sei se foi antes de ontem, eu gravei mais um vídeo, postei mais uma vez no Instagram e disse: o ano ainda não acabou, ainda podemos ter esse resto de ano como a esperança que vai movimentar o nosso coração para o próximo ano, para que a gente possa recomeçar de uma forma totalmente diferente. Vou dar um testemunho aqui que não estava nem programado para isso. Mas o ano de 2025, ele virou como um dos piores anos da minha vida, da nossa vida no caso. Um ano de fracasso, um ano de derrota, um ano de perseguição, um ano onde a gente só não vimos Satanás pintar e bordar porque nós estávamos debaixo de uma promessa. E tudo que se movimentava, eu estava dando glória ao Senhor e não estava deixando que Satanás viesse tomar posse de nada. Apesar das perdas, apesar da perseguição, das dores, da angústia. E ontem, alguns jovens já foram lá em casa recentemente e viram que está totalmente diferente do primeiro dia que a gente foi, né? Bem diferente. Quando a gente chegou na casa, a casa estava toda estiorada, com os móveis ali mais ou menos. E aí chegaram agora e viram a casa totalmente diferente. Eu sentei na minha mesa, que inclusive era um sonho que eu tinha de muito tempo, ter uma mesa para que pudesse comportar 8 pessoas sentadas. Graças a Deus, compramos a mesa, deu tudo certo. Por mais que não tenha ainda sentado, aí sentaram, as minhas da célula, filhas eram celular, sentaram mais de 8 pessoas, mas eu realizei um sonho da parte de Deus, que em 25 eu não tinha essa perspectiva. E eu sentado, lendo ali o livro de Daniel e orando ao Senhor, eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade de ser igual a Daniel, me dá uma oportunidade, Senhor. Quando terminei o livro de Daniel, comecei o livro de Atos e fui impactado com aquela glória do Senhor ali, pegando o gancho de Daniel, o livro de Atos, e eu parei para frente da porta e eu comecei a refletir que 24 para 25 foi um ano de derrota, mas de 25 para 26 Deus tem nos colocado num patamar totalmente diferente. Já puxaram os dízimos para ali, mas eu peguei o meu dízimo, botei ali dentro do envelope, que não achei ali, fiz outro, botei ali dentro e disse: muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de contribuir com o reino de Deus. Isso faz parte daquele que ouve a voz do Senhor. Porque como Ele mesmo diz, e nós vamos adentrar para finalizar justamente sobre isso. Segura só mais um pouquinho.
Ele diz no versículo de número 16, Deuteronômio 30:16: por isso te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus estatutos, nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Ele diz assim no versículo de número 20. Aí ele diz no 19: hoje eu chamo como testemunha os céus e a terra, para mostrar que eu apresentei para ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz assim: escolhe, pois, a vida e você vai viver. Aí ele finaliza esse texto dizendo: para que possas amar ao Senhor teu Deus e para que possas obedecer a sua voz e para que possas te apegar a Ele. Eu lembrei justamente isso quando tu me falou aí. Eu queria poder agarrar ao Senhor, para que possas te apegar a Ele. Sabe por quê? Porque como diz o texto, cadê? Para que possas, não, vou ler na minha tradução, senão vou me perder. Porque Ele é a tua vida. Minha tradução fala isso, aqui de James. Para que possas amar ao Senhor teu Deus e para que possas obedecer a sua voz e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias. Em contrapartida, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e vamos nos desviando da sua presença, quando nós nos agarramos com Ele, nós mergulhamos numa convicção de que por mais que falte alguma coisa, não vai nos faltar nada, porque nele nós temos exatamente aquilo que nós precisamos. Eu olhei para mim mesmo antes de eu gravar o vídeo, e eu disse: Senhor, muito obrigado, porque do 24 para o 25 eu estava clamando ao Senhor: Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, está doendo, Senhor, estou sendo perseguido, mas uma coisa eu te peço: preserva, me ajuda a preservar a minha fé. E quando foi há 2 dias atrás, na cabeceira da minha mesa, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque as coisas estão clareando, muito obrigado porque as coisas estão começando a dar certo, muito obrigado, Senhor, porque as coisas estão começando a fluir. E eu disse a mesma expressão: obrigado, porque a minha fé, ela está sendo preservada. Porque convicção no Senhor é exatamente isso, é ter ou não ter. O nosso coração precisa permanecer. É sendo ou não sendo, o nosso coração precisa permanecer. Mas no que tange a eternidade, ter ou não ter, ser ou não ser, faz toda a diferença. Porque se nós tivermos tudo e não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Se nós formos tudo e não estivermos alinhados com o centro da vontade do Senhor, nós ainda não entendemos nada. Mas se nós não tivermos nada e tivermos a presença do Senhor, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Se nós não possuirmos nada, se nós não formos reconhecidos por ninguém, mas se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós vamos escutar do nosso Senhor: sejam bem-vindos, bendito de meu Pai. Ei, igreja, ainda dá tempo de ter uma reviravolta. O cristianismo não é um conto de fadas, porque todos os contos de fadas têm um final feliz, né? Inclusive o do Shrek, né? Todos os contos de fadas têm um final feliz. Mas o cristianismo, apesar das lutas, das tribulações, das perseguições, Jesus olhou para as situações e disse: no mundo vocês podem até ter tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez o ano de 2025 tenha sido um ano de muitas dores para você. Um ano de muitas traições. Um ano de muitos sofrimentos. Um ano onde a sua fé foi chacoalhada. Mas se tu permaneceres ouvindo a voz do Senhor, aquilo que os céus têm para liberar sobre a tua vida ainda está disponível a ser acessado. Escolhe, pois, a vida para que você viva.
Escolha, pois, trilhar os seus caminhos, se libertando das pessoas que estão entrelaçadas em cima das suas costas, e você vai conseguir viver o centro da vontade de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós vamos colocando fardos sobre as nossas vidas que não era para a gente carregar. Nós vamos agregando situações sobre as nossas vidas para que não éramos para carregar. Mas quando disponibilizamos nosso coração, por mais que falte, inclusive a opção de comprar aquilo que você quer comprar, de comer aquilo que você quer comer, mas a presença do Senhor, ela não falta. E no momento oportuno, a graça do Senhor vai ser restabelecida. São 21, dia 19, eu estava gravando esse vídeo e sentado à cabeceira da minha cama, e o Espírito Santo me fez retornar há um tempo atrás, onde no dia 10 eu estava contando as moedas e arrancando os cabelos, para poder pagar as contas sem saber o que fazer. Contava as moedas e arrancava os cabelos, mas o coração no Senhor. Está aqui o meu amigo Castelo, fiz empréstimo. Para pagar era uma dificuldade. Tentava avaliar de onde tirar para poder colocar. E eu confesso para você que vale a pena perseverar diante da presença do Senhor, não por aquilo que Ele pode projetar, mas por quem Ele é. Porque só analisar a vida no que pode projetar e se esquecer do que Ele é, não vale de nada. E pela misericórdia do Senhor, sentado à minha mesa, pode chegar lá na minha casa, viu? Que vai ter lá uma xícara, que eu tomo café, e sempre vai ter uma xícara extra para quem chegar na minha porta da minha casa, para sentar na minha mesa. Porque assim o Senhor fez eu me colocar como ato profético. Porque chegou o dia, nem compartilhei isso com as pessoas mais próximas, chegou o dia de eu não ter nem condição de comprar um lanche na rua. E aí, pode chegar lá, se você chegar lá agora, vai ter a minha xícara suja, porque antes de vir para o culto eu tomei café, mas vai ter uma xícara sempre limpa, com a xícara emborcada num prato e uma colher do lado, porque agora eu tomo café sem açúcar, né? Na verdade é só charme, porque o açúcar está lá do lado. Mas a verdade é que resolva alinhar o coração diante da presença do Senhor e você vai desfrutar no momento oportuno, porque a graça do Senhor, ela é liberada segundo a boa vontade dEle, mas os nossos corações precisam ser trabalhados no momento chamado espera. O propósito pode até ser o percurso pode até estar difícil, mas a consequência disso é desfrutar de uma verdade que você consegue entender o que é que o apóstolo Paulo falou. Tendo ou não tendo, não é isso que faz a diferença faz em ser ou não ser. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Deixa eu contar uma história para você. O céu, ele é acessível. O céu, ele está disponível. A palavra do Senhor fala que a porta, ela é até estreita, mas ela está aberta. O caminho, ele é até apertado, mas ele ainda está acessível. Então, apesar da porta ser estreita e do caminho ser apertado, mas ambos estão acessíveis. Acessíveis para que eu e você venhamos viver os céus. E como diz o pastor Bosco, a eternidade, ela já começou. Quem mais conseguir viver aqui, talvez chegue ali ao nível de Moisés, 120 anos, porque até agora nem tem mais, acho que não tem mais nenhum relato de algum ser humano que tenha vivido até os 120 anos. Está vivendo, não lembro. Não pesquisei. Mas a eternidade não é só isso. Por isso, vale a pena perseverar.
Vale a pena resistir. Sabe, talvez essa noite você tenha chegado aqui com o coração angustiado. Mas deixa eu te compartilhar uma coisa. A maior esperança do cristão tem que ser a volta de Jesus. Mas enquanto a volta de Jesus ela não acontece, nós precisamos estar com o nosso coração preparados. Porque pode ser agora. Ninguém sabe qual é a senha que vai ser chamada. Eu espero que a nossa não seja chamada agora, mas em contrapartida também espero que seja. Porque como o apóstolo Paulo falou, para nós que carregamos essa graça, precisamos carregar num contexto de que para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se nós estamos ainda tentando aliançar o nosso coração nessa convicção, para a gente quanto mais tempo passar, melhor é. Mas o Senhor, Ele nos trouxe essa noite aqui para a grande maioria de nós. A grande maioria porque tem algumas caras que eu não conheço. Mas a grande maioria de nós precisamos nos lembrar que os céus ainda estão acessíveis para a gente. Muitos de nós paramos de pregar, paramos de cantar, paramos de interceder, paramos de aconselhar, paramos de investir por fracassos, por traições, por milhares de motivos, e eu não estou aqui com o intuito de medir o seu motivo, até porque eu não tenho uma fita métrica para medir a dor de ninguém. Mas quando foi a última vez que nós pensamos sobre Jesus pode voltar agora? Moisés, ele finaliza os seus dias trazendo essa palavra de instrução ao povo de Israel, e no capítulo número 31 ele diz assim: eu já estou com 120 anos e o Senhor já me contou que eu não entrarei na terra prometida. Ele já estava preparando um ambiente para Josué. Agora te pergunto uma coisa: e se o Senhor chegasse para ti essa noite e dissesse, vai ser hoje? Isso te gera uma alegria ou um desespero? Porque se isso te gera uma alegria, faz como eu tenho feito, Maranata e Yeshua. Jesus voltou hoje, pelo amor de Deus. Mas se isso te gerar um desespero, não sai daqui sem consertar isso não com Jesus. A eternidade não é uma mensagem de terror não, pelo contrário. É uma oportunidade de você alinhar o seu coração com a esperança de que em Deus existe um futuro melhor. De que aquele que ouve a voz do Senhor, está aí o tema, ouve a igreja. Aquele que ouve a voz do Senhor. Mas deixa eu dizer para você, não basta só ouvir. Ouvir até meu cachorro ouve. Como eu consertei lá algumas coisas que precisava consertar, mandei fazer uma capa para o sofá. E aí eu fico brincando direto com ele: desce daí, Spike, desce daí. Aí ele olha para mim, mas aí vai lá e sai. Ouvir, qualquer um ouve. Mas escolher alinhar o coração é uma atitude sua. Resolver entregar o teu coração, não para um conto de fadas, mas para uma realidade, é uma escolha pessoal. Por isso que a palavra do Senhor fala: hoje, se tu ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. No Senhor, as nossas vidas elas são alinhadas. No Senhor, as nossas expectativas elas são renovadas. A nossa esperança ela é ajustada. Para uma boa parte de nós, se faltar a internet, parece que acabou o mundo. Mas na mesma expectativa a gente não tem sentido esse acabou o mundo porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. A gente não tem esse mesmo incômodo. Hoje eu fui cortar o cabelo e tinha lá o pessoal dizendo: poxa vida, acabou a internet. Me ajuda, me empresta a internet, roteia aí.
Para muitos de nós acabou a internet, acabou o mundo, mas quando foi a última vez que nós ouvimos a voz do Senhor? 355 dias já se passaram. Nesses 355 dias, quando foi a última vez que nós ouvimos o Senhor falar? Toca aquele louvor, a tua voz, né? Não sei como, não. Eu vou começar a cantar aqui, não fica ninguém, mas vocês cantando fica todo mundo. Quando foi a última vez que nós ouvimos a voz do Senhor ecoada do nosso coração? Quando foi a última vez que nós gastamos tempo diante da presença do Senhor, entendendo que nele faz sentido as coisas? Sério, um pedido particular aqui, não de pastor, apesar de ser, não de intercessor, apesar de ser, mas de um irmão em Cristo. Usa esse momento agora para avaliar como vai a tua vida. Se você e eu pararmos de ouvir a voz do Senhor, nós vamos morrer. Antes de eu me converter, eu escutava muito o cântico lá da Umbanda. Era terrível, porque eu sabia que todas as vezes que eu escutava a voz, o cântico queriam se manifestar. Quando eu me converti, tentaram mais umas vezes, em batalhas espirituais, cantar no meu ouvido, só que agora eu já estava debaixo de um novo senhorio. E todas as vezes que eu escutava aqueles cânticos, eu já partia para cima do ataque para poder repreender. Mas em quantas vezes o Senhor chegou no silêncio, na brisa, e falou ao meu coração. 365 dias. Hoje pode ser o dia onde nós vamos resolver escutar a voz do Senhor. Gente, sinceramente, eu não tenho pretensão nenhuma em ter multidões de pessoas vindo à frente, mas eu tenho uma grande preocupação da forma que você está, até quando você vai suportar. Sério mesmo? Da forma que você está vivendo, até quando você vai conseguir suportar? Essa noite o Senhor apresenta para mim e para você a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Qual é a nossa escolha? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, Jonas, muitas vezes. Da forma que eu estou, até quando eu vou conseguir suportar? Porque nenhum filho de Deus, não vou nem falar servo, que servo dá entendimento de que é escravo. Nenhum filho de Deus pode permanecer a sua jornada sem ouvir a voz de seu pai. Porque a voz do Senhor, ela alinha, a voz do Senhor, ela direciona, a voz do Senhor fala exatamente o que elas vão cantar agora. Enquanto elas louvam ao Senhor, faça esse cântico com a sua oração. O Senhor, Ele está nos chamando para um tempo.